Bom, o objetivo aqui é eu mostrar para você uma coisinha que tem gerado um pouquinho de confusão, tá? Então, quando você for conversar sobre Redis em um cluster Kubernetes, pode haver uma confusão na palavra master e na palavra slave quando você utiliza o Redis com a estratégia, com a topologia de resiliência, com a estratégia de failover que ele tem de colocar um nó master, um slave, e colocar algo que ele chama de sentinel. Tá? Então, só para colocar a gente na mesma página, aqui nessa imagem que você está vendo na parte de cima, é como se fosse um dashboard do Kubernetes, tá? Só que no caso aqui é do K9s, porque ele é modo terminal, ele é um pouco mais rápido, tá? Então, para me observar o estado do cluster aqui em tempo de... Na minha máquina, ele é um pouco mais leve, um pouco mais rápido, então parece uma ferramenta bem legal aí que tá chegando. E aqui o que eu tenho é um cluster Redis, desculpa, um cluster não, é um Redis que foi colocado com o Helm da Bitnami, tá? Ele tá lá no GitHub para você também poder fazer uso. Eu configurei ele, eu deixei ele configurado para subir um nó master do Redis e dois slaves. Essa estratégia de colocar o Redis para trabalhar com master e slave é para a situação em que você quer replicação de dados, tá? Então você quer que um dado que você salva no nó master, e ele só pode ser salvo no master, seja replicado, copiado, duplicado para o slave. E quando ele faz isso, no nosso caso aqui ele está com dois slaves, ele também copia para o segundo slave. Então eu tenho um dado 3 vezes em 3 redis diferentes, tá? Eu tenho ele duplicado em cada um deles, em cada um dos nós. Tudo bem? Isso significa que, se acontecer uma falha em um dos nós, por exemplo, na verdade o nó que a gente ficaria mais preocupado é com o master, porque no master, além de eu poder escrever, eu poderia ler dados dele. O que a gente faz é, no caso de erro, transferir a responsabilidade de ser o master desse nó, que no caso aqui é o IP4, tá? A gente transfere a responsabilidade de master para o nó 5, que é o nó slave. Se ele também tiver com falha, a gente transfere para o nó 7, que é o slave 1. Tudo bem? Só que esses nomes são os nomes que esses nós receberam no Kubernetes. Como é que eu sei que realmente esse nome que a gente colocou aqui para o pod, a gente colocou um nome para o pod de master, será que ele realmente é o master dentro do Redis? Tá? Uma maneira da gente verificar isso é entrar dentro do Redis, e no caso aqui a gente está usando o Sentinel, tá? Por que o Sentinel? Porque o Sentinel ele traz um failover automático, tá? Não tudo que é possível de failover, de estratégia do failover, tá? A ideia dele é ser um outro Redis, também instalado no seu cluster. No caso, ele está dentro do meu pod. E o que ele faz é ficar verificando a saúde daquele nó. Se ele identifica que tem um problema, ele faz com que ele não seja mais utilizado e começa a usar um outro nó. Então, para me deixar um pouco mais claro esse exemplo, deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nó master e vou dar um enter. E o que a gente está vendo aqui nesse pod é que ele tem 3 coisas executando. O metrics, tá? Foi uma coisa que eu coloquei aqui, que eu vou testar logo logo, que é para retirar métricas do Redis via Prometheus. Isso aqui não vai fazer parte desse vídeo nesse momento. O Redis, propriamente dito, que está sendo executado, e o Sentinel, tá? Que na arquitetura, que na documentação do Redis,
diz que é um próprio redis, é um outro redis executando, só que a função dele é verificar a saúde do redis que está em execução, que está servindo como master para a gente, tá? E se ele identifica que esse nó master está com problema, o que ele faz não é desligar, desabilitar ou reiniciar o pod. O que ele faz é cuidar para que não chegue mais requisições para esse master. Então ele deixa de gravar e deixa de ler dados dentro dele e passa a responsabilidade de um master para um outro nó, digamos o slave 0, por exemplo, tá? Bom, se o Sentinel faz isso automático para mim, fica a seguinte dúvida. Ok, ele troca a responsabilidade de ser master do nó com IP final 4 para o nó com final IP 5. Beleza, mas ele troca o nome do pod dentro do Kubernetes? Porque se ele não troca, eu estou vendo um nome de um pod, dizendo que ele é master, mas efetivamente dentro do redis ele não é. Inclusive talvez ele até não esteja sendo utilizado nem como slave, tá? Então esse é o ponto em que eu quero mostrar aqui, tá? E a maneira que eu vou utilizar para mostrar eu vou entrar dentro do Sentinel, tá? Eu já estou aqui nesse terminal de baixo. Eu vou digitar aqui um comando que é o sentinel masters. Por quê? Esse comando, ele lista para mim quem são os masters desse momento aqui, tá? E ele mostra aqui para mim, ó, name my masters, é só o nome que eu dei para ele. Ele está dizendo que é o IP com final 4, tá? Que coincide com o nome de master que está aqui no pod. Tranquilo? Beleza. Feito isso, eu vou colocar aqui o comando sentinel e vou colocar o nome, a palavra reservada failover my masters. My masters? Esse era o nome? Acho que era isso, mais masters no plural, mais master no singular. Tá. Quando eu faço isso aqui, esse comando, o que ele acaba provocando ele força o trabalho de failover, ou seja, ele vai pegar o master que eu tinha e vai fazer com que haja uma troca. O que eu quero dizer com essa troca? O IP com final 4, que era o master, e o que você está vendo aqui no meu canines é que no momento eu vejo o nome masters, né, o nome do pod masters, ainda no IP final 4. Só que eu executei um comando dizendo para ele forçar a troca, para ele transformar esse 4 ou num slave, ou simplesmente fazer com que não chegue mais requisições para ele, tá? Mas o fato é que o master vai deixar de ser o nó 4 e vai ser algum dos slaves. Para a gente verificar qual foi o slave que se tornou o master nesse momento, a gente executa de novo aquele comando sentinel masters. E aí a gente vê que o IP agora é o 5. Então nesse momento, o master efetivamente do redis não é o final 4, não é o IP final 4, é o IP final 5. Só que quando eu olho para o Kubernetes, o nome do pod me induz a acreditar que é o IP de final 4 e não é. Porque esse comando não troca o nome do pod. Isso significa que você não pode confiar no nome do pod. Você tem que confiar no que o Sentinel está dizendo para você, tá? O nome do pod é simplesmente o nome do pod. Não quer dizer que ele é de verdade o nome, o masters para nós, tá? Então, só para ficar claro, eu vou executar de novo a palavra reservada, né, o comando reservado sentinel failover, passando o nome do master, para ele trocar o IP do master, né? Para ele trocar não, para ele fazer com que o master atual não seja mais o master, para que a outra pessoa assuma o papel de ser master, tá? E aí, agora a gente vê que ele foi
pro IP4 de volta, ó. Então ele decidiu, né, no algoritmo dele, que o IP4 tem saúde suficiente para ser o masters novamente. Se eu executar de novo, agora tá o IP4, deixa eu ver, failover. Vamos lá. Tá aqui, ó, agora IP5, tá? Então, essa decisão do failover do Sentinel escolher quem vai ser o Masters é uma tarefa automática quando você utiliza o Sentinel, tá? Se ele detecta que tem um problema, ele faz isso sozinho, tá? O Sentinel tem a capacidade de avisar, de gerar alarmes para você, mas você também pode forçar, como você viu, tá? Mas o intuito desse material aqui nesse momento é te mostrar que você não deve confiar na palavra masters no nome do pod dentro do cluster Kubernetes, tá? Se você quer saber quem é o seu master, você tem que perguntar pro Sentinel, beleza? Para esse material é isso. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.